Os salmos são um registro de louvores a Deus. Temos salmos de Davi, de Moisés, de Asaf, salmos de Salomão. Em geral, eles registram gratidão a Deus, confiança, declaram a grandeza de Deus e, em geral, a incapacidade humana, confessam pecados. São muitos salmos. Esse é um salmo de louvor a Deus e que declara extrema confiança nele. Ele é muito conhecido, né? Eu decorei esse salmo, mas em outra tradução, quando eu era criança, da salinha ainda, né? Vamos decorar alguns versículos. Acho que muita gente aqui passou por isso. E eu decorei o Salmo 23 na tradução revista e corrigida. Estou lendo na NVI, eu lendo o texto e lembrando que eu decorei. Eu gaguejei 2 vezes aqui por causa disso, né? Acontece. Mas mesmo conhecido, tem uns detalhes que passam por nós sem a gente saber. Vamos lembrar que Davi era pastor de ovelhas. Esse é um salmo de Davi. E a profissão de pastor não era exatamente a profissão mais tranquila de todas. Os irmãos devem lembrar de Jesus, no momento em que ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela vida das ovelhas. E eu leio esse texto e imagino que Jesus está falando só do sacrifício dele mais tarde na cruz. Só que quem ouviu essas palavras de Jesus, entendeu na hora. Não era incomum que um pastor de ovelhas fosse morto por um ladrão de ovelhas, por um ataque de lobos, por um ataque de urso. Vamos lembrar do próprio Davi, quando ele fala para Salomão que ele vai lutar com Sansão, e ele fala: quando algum lobo, ovelha ou leão, algum urso ou leão roubam a ovelha do meu pai, eu vou atrás do leão, puxo ele pela barba e trago a ovelha de volta. Os irmãos já foram no zoológico. Eu acredito que ninguém aqui teve curiosidade em saber o que o leão vai fazer com você se você puxar ele pela juba. Mas Davi fazia isso. Imagina se Davi não volta para casa para salvar a ovelha. Morreu, o leão matou, o urso matou. Filme indicado ao Oscar, O Regresso, do Leonardo DiCaprio, todo mundo aqui assistiu, deve ter lembrado da cena do urso atacando ele. E era aquilo lá, mais ou menos, que Davi enfrentava para resgatar uma ovelha. E aí Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela vida das ovelhas. Porque o pastor ruim, o pastor mequetrefe, deixa o lobo levar a ovelha, deixa o leão levar a ovelha. O bom pastor vai atrás do lobo. Tem algo mais. Cuidar de ovelhas também, quando eu falo que não era uma profissão fácil, é que ovelha é um animal extremamente incapaz, extremamente impotente, incapaz de achar água sozinho, incapaz de achar comida sozinho, incapaz de se proteger. Os irmãos devem lembrar de Isaías capítulo 53, quando fala de Jesus, e lá no meio do capítulo ele diz que assim como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nós conhecemos muito bem a profissão de vaqueiro, e tirar leite de vaca, tem que no mínimo amarrar o rabo e os pés, né? Senão fica batendo com o rabo em você. Nem isso a ovelha é capaz de fazer. Eu não preciso amarrar uma ovelha para tirar o pelo, tem que fazer nada, ela fica quietinha, sofre calada. Quer dizer que o pastor tem que ter dedicação integral. Irmãos, é integral mesmo, é cuidar de recém-nascido. Pastor leva a ovelha para dentro de casa. Tem um momento em que Jesus fala que o ladrão, para chegar na ovelha, tem que passar pela porta das ovelhas. A gente não entende esse texto. Jesus está dizendo que o bom pastor leva a ovelha para dentro de casa e dorme na porta. E o ladrão tinha que passar por cima dele para pegar a ovelha. Aí Jesus está dizendo: tem que passar por cima de mim. É isso. E aí eu tenho um rei de Israel, poderoso, com autoridade, com apreciação popular, né? Se fosse hoje, ele teria aí 99,5% de popularidade, segundo o Instituto de Pesquisa, que fosse pesquisar lá em Israel. É o grande rei Davi.
Antes de Davi ser coroado, já que se cantava isso, né? Saul venceu os seus milhares, Davi venceu os seus milhões. E aí Davi escreve: o Senhor é o meu pastor, por isso que nada me falta. Davi é um rei poderoso, Davi é um rei com popularidade, Davi é um guerreiro muito competente, é um bom administrador, e ele olha para si e fala: eu sou como aquela ovelha, incapaz de me proteger, incapaz de procurar abrigo, e eu preciso de um pastor, e eu só sou alguma coisa, porque o Senhor é o meu pastor. É isso que ele quis dizer aqui: o Senhor é o meu pastor, por isso de nada eu terei falta, por isso que nada me faltará. Quem tem um pastor qualquer pode ser abandonado no momento da dificuldade. Quem tem o Senhor como pastor não sente falta de nada, porque Deus o supre. E o versículo 2 ele continua: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. E é por isso que não falta nada. Davi lembra de quando ele era pastor, possivelmente lembra, e sabe que se ele não levasse a ovelha para comer, ela não comia. Se não levasse a ovelha para beber água também, ficava com sede. E aí ele come e bebe todos os dias. Ele é protegido de muitos males. Ele é vitorioso nas batalhas. E aí ele tem consciência de que isso só acontece porque o Senhor é o pastor dele. Porque é Deus quem conduz. E a nossa posição aqui hoje, enquanto povo de Deus, é a plena consciência de que nós não somos nada e de que é Deus quem nos conduz. E de que amanhã, segunda-feira, eu volto para o meu trabalho. Eu sempre repito isso, né? O problema que você deixou na sexta-feira ou no sábado, amanhã cedo está lá te esperando. Às vezes antes de bater o ponto. Em geral comigo é na escada, o problema já me acha lá. E eu não preciso ter medo de nenhum deles, porque é o Senhor quem me conduz, né? Que é o Senhor quem está comigo. Se eu estiver em Cristo, eu posso confiar que eu não serei atingido, abalado. E os irmãos sabem que eu não gosto de discurso motivacional na igreja. Estou falando de confiança em Deus, não de confiança em mim mesmo, ou de uma frase de efeito, você voltar para casa feliz. Eu lembro de Gálatas, que Jesus diz que se nós fomos batizados, Gálatas capítulo 4, de Cristo nós nos revestimos. E é por causa disso que eu tenho confiança em dizer: Senhor, seja o pastor da minha vida. Porque se eu for caminhar sozinho, algum mal vai me atingir, mas eu estou com o Senhor, que é o bom pastor. E aí Jesus confirma e diz: eu sou o bom pastor daqueles que dá a vida pela ovelha, daqueles que enfrentam os desafios no lugar dela. Cabe à ovelha ficar bem pertinho do pastor. O melhor lugar para a ovelha é perto do pastor. O melhor lugar para mim e para você é aos pés de Cristo, é aos pés da cruz, é firme aqui na igreja. Verso 3: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não preciso nem comentar esse versículo aqui. Quantas vezes o mundo nos desanima, o nosso trabalho nos desanima. Quantas vezes eu chego em casa e eu não quero fazer nada, eu só quero esquecer do meu dia estressante que foi. Eu só quero tentar recarregar as baterias, porque amanhã tem mais trabalho amanhã, tem mais desafios. A gente sabe que o mercado não para, e todo mundo ama a igreja, mas como é que fica aqui o tempo todo? Tem que viver a minha vida, né? Com Cristo, mas vivendo lá no seu local de trabalho, na sua família. E quem que pode renovar o seu vigor? Bom, não é aquele filme motivacional, não é aquela música que você gosta de ouvir, não é sair para algum lugar, senão vir à igreja, mas nós renovamos a nossa força em Cristo, na oração, na leitura da palavra, nos hinos de louvor a Deus. Davi sabia disso. Me faz caminhar no caminho reto, no caminho da justiça, porque eu amo o Senhor, pelo amor do Senhor. E é isso que nós precisamos entender e começar a praticar nas nossas vidas. Eu quero caminhar em Deus, por amor ao nome do Senhor. Agora nós vamos encontrar uma quebra no texto. Até o versículo 3, Davi simplesmente declara as coisas boas que Deus pode fazer por ele, a extrema confiança que ele tem em Deus. E nós precisamos compreender isso e seguir o mesmo caminho. Seguir o mesmo caminho da dependência de Deus.
Nós erramos muito quando tentamos fazer algo pelas nossas forças. Nós erramos quando nós tentamos caminhar pelo nosso próprio conhecimento. E nós sempre vamos acertar quando reconhecermos que sem Cristo nós não somos nada. Que sem sermos guiados pela palavra de Deus, não há futuro para nós. Nosso único caminho é Cristo. Lembra Jesus dizendo: eu sou a porta e bato? Verso 4: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. A tua vara e o teu cajado me protegem. Segunda parte do texto, quando fala de vara e cajado, são duas referências para proteção, que o pastor protegia a ovelha usando o cajado bom para espantar lobo, usava o cajado para espantar qualquer ameaça contra as ovelhas. E vara fala de disciplina e de mostrar o caminho. Por isso que ele fala isso. Do mesmo jeito que a ovelha se sente guiada pela vara do pastor e protegida pelo cajado, aí Davi faz a mesma referência e diz: mas a vara do Senhor, que é o bom pastor, tem me protegido, né? O cajado tem me protegido, e a vara de Deus, que é o bom pastor, tem me guiado. A tradução que eu usei diz: por um vale de trevas e morte. Se alguém tiver aí com a Bíblia de Jerusalém, ou com a Bíblia King James, na versão em português, ele usa a palavra Seol. Seol é o hebraico para vale dos mortos. Engraçado, essa palavra é usada como se fosse o mundo dos mortos, né? Quem morreu, mesmo no Antigo Testamento já se tem noção disso, de que existe um lugar onde nós iremos após a morte. Usa a expressão Seol. Mas também é usado para aquela condição do que está ferido de morte, ainda está vivo, mas vai morrer fatalmente. Imagina isso, um ferido de guerra, que não tem mais solução, vai morrer, mas que ainda está vivo. Aí ele fala: ainda que eu esteja nessa condição, eu não temerei perigo algum. Ainda que eu esteja no Seol, ainda que eu esteja no Vale dos Mortos, ainda que eu esteja no caminho da morte, na tradução clássica, no vale de sombra e morte, eu não temerei perigo algum. Irmãos, quando eu leio esse salmo num domingo à tarde, olhando para a janela, tem um significado, mas quando eu lembro que Seol, ou quando eu aprendo, acabei de aprender que Seol significa isso, aí eu penso: aqui eu vejo que Davi está pronto para qualquer coisa. Olhando para a morte, à beira da morte, ele fala: não vou temer nada. Por que eu não vou temer? Porque a mão do Senhor está comigo. Por que eu não vou temer? Porque o Senhor é o bom pastor e a vara dele e o cajado me consola. Do mesmo jeito que quando ele era pastor de ovelhas e ele podia dar proteção para a ovelha, ele olha para si e diz: eu sou tão indefeso quanto aquela ovelha, e o meu pastor é Deus, então eu não preciso temer nada. Ainda que eu olhe para as condições naturais e não veja solução, talvez eu esteja avançando muito na aplicação do texto, mas eu vejo dessa forma: ainda que eu não consiga encontrar solução, eu não vou temer mal algum. Por quê? Versículo 1: porque o Senhor é o meu pastor. Quantas vezes nós abaixamos a cabeça? Você olha para as suas condições e diz: esse desafio é maior que eu perdi. Essa doença é mais forte que eu perdi. Esse abalo financeiro é a minha falência, eu perdi. E Davi vai muito mais fundo. É como se ele dissesse: ainda que eu fosse um doente terminal, vendo a luz, não tem mais volta, tudo bem, o Senhor é o meu pastor, não tem perigo não. Isso é confiança em Deus, queridos irmãos. Isso é confiar que o Senhor está com você e nunca vai te abandonar. Jesus na cruz, no momento, ele diz: até o Pai me abandonou. Talvez ele disse isso porque naquele momento, ao assumir todo o pecado da humanidade, não pode haver presença de Deus onde há todo o pecado da humanidade. Mas ele morreu na cruz para pagar pelo nosso pecado. Mas nem naquele momento Jesus esteve longe de você. Aliás, ali esteve muito perto, que morreu pelo meu e pelo seu pecado. E aqui Davi, então, é como se fosse hoje, eu diria: amanhã eu tenho um grande problema me esperando no trabalho, eu tenho uma semana muito difícil,
Recebi um diagnóstico que eu não tenho forças para lutar contra ele. Aí você vai lembrar do versículo 4: mesmo que eu andar por um vale de sombra e morte, não temerei perigo algum. Ainda que eu esteja sem condições de lutar, eu não tenho por que ter medo, porque eu estou com Deus. Versículo 1: porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Preparas um banquete, versículo 5, para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Os irmãos que foram das Forças Armadas lembram muito bem que o rancho fecha em guerrilha. Quando se simula uma situação de combate, ninguém para almoçar, ninguém para jantar, tomar café da manhã, tirar 1 quilo depois do almoço. Ninguém. Quem está em guerra é a mesma coisa. Mas o Davi começa dizendo que Deus vai preparar um banquete para ele na presença dos inimigos. Davi era soldado, Davi sabia que em momento de batalha não se para fazer uma refeição, porque eu posso perder a guerra naquela hora. Mas ele está tão preocupado em perder a guerra, que ele sabe que Deus vai cuidar dele, fazer algo incomum durante a batalha. Ele vai poder sentar e comer tranquilo, porque mesmo em momento de guerra, é o próprio Deus quem provê as coisas para ele. É isso que está escrito aqui: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Os inimigos podem até ter medo de perder uma batalha, mas eu não tenho medo, por causa do versículo 1, porque o Senhor é o meu pastor, então nada me falta. Veja que as condições que Davi impõe são de luta. Muitas vezes eu ouço pregações por aí em que as pessoas pregam um evangelho que um dia a pessoa aceitou a Jesus e nunca mais vai ter problema. Eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada parecido com isso. Mas na Bíblia eu vejo que nos momentos de dificuldade, Deus estará conosco. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor está conosco. Talvez você já tenha se visto sozinho, hoje está se vendo sozinho. Se você aceitar a Jesus hoje, você nunca mais vai se sentir sozinho, porque o Senhor está conosco. Nós ainda temos dias difíceis, nós ainda passamos por problemas, mas nós não temos medo de nada, porque o Senhor está conosco. Davi fala a mesma coisa, quando ele diz: prepara para mim uma mesa, um banquete, na presença dos meus inimigos, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui duas coisas que na nossa cultura nós já usamos mais. Mas quando eu quero, nos tempos do rei Davi, até no tempo da monarquia, lá na Baixa Idade Média ainda era assim. E quando eu queria dar honra para alguém, eu colocava vinho, ou a bebida que fosse na taça até derramar. Colocar pouco vinho na taça de alguém era um modo de dizer que você não gostava daquele convidado. Eu não gosto de você, então eu vou te servir só um pouquinho. E quando derramava, é porque eu gosto demais. Aqui é uma honra exagerada. A máxima honra que você podia dar na mesa para alguém era encher a taça até derramar. Olha, eu gosto tanto de você que vai transbordar. E aí aqui é a figura que Davi está dizendo, diz que o cálice dele transborda, onde diz que Deus vai dar para ele uma honra muito grande, que ele sabe que Deus irá honrá-lo. E ungir a cabeça com óleo, a unção tem sinal de separação, de alguém que é honrado duplamente. Mas o versículo 6 ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu preciso deixar bem claro um ponto de vista aqui para os irmãos, de que Davi em momento algum, ele atribui a proteção de Deus a algo que ele possa oferecer a Deus. Observam isso? Nenhum momento Davi fala assim: é porque eu sou aquele que mais vem no culto, é porque eu sou aquele mais bonzinho, é porque eu sou mais gente boa que os outros. Mas Davi atribui todas essas coisas ao grande amor de Deus, apesar que está implícito quando ele diz:
ao Senhor que é o meu pastor. Tudo o que Davi entende que está recebendo de Deus e receberá, toda a confiança que ele coloca na presença de Deus, ela tem por base o próprio amor de Deus, que Ele é o bom pastor. O que a ovelha não tem nada para oferecer para o pastor naquele momento está sendo cuidado. Não pode defender o pastor de volta, não pode alimentá-lo, não pode fazer nada. Mas se o pastor for bom, será protegido. Davi fala a mesma coisa. Versículo 6: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Davi sabe que a bondade de Deus irá acompanhá-lo. E por isso é que ele vai permanecer fiel a Deus. Quando é registrado no Salmo, ele nos convida à mesma coisa, que nós caminhemos com Deus, confiando na bondade dEle nos acompanhando, porque o Senhor é bom, que a misericórdia do Senhor está conosco, a fidelidade do Senhor está conosco. E o que nós fizemos para que Deus seja assim conosco? Não fizemos nada. Fizemos o inverso, pecamos contra Deus. Mas o amor dele é tão grande, que ele perdoou os nossos pecados, nos religou nele, e hoje nós podemos andar com o Senhor. E hoje nós podemos receber esses benefícios que eu comentei com os irmãos aqui. E a única coisa que Davi pode fazer, ele faz. Última frase do versículo 6 do Salmo 23. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É o que nós podemos fazer, sendo fiéis a Deus e servindo ao Senhor continuamente. E aí, nós podemos dizer: eu ando com Deus, eu ando com o Senhor, eu estou diante da sua presença, que eu estou na sua casa. É claro que nós adoramos a Deus diariamente, nossa conversão é interna. É claro que existem comportamentos que acompanham a conversão. A conversão é o que acontece por dentro. Mas um desses fatores externos é estar presente e firme na casa do Senhor. Quando nós entendemos que nós somos dependentes de Deus, quando nós entendemos que nós não somos nada sem Ele, nós então entendemos o que a Escritura diz. Quando o Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, e por isso nada vai me faltar. Se eu colocar a minha confiança em uma pessoa, eu posso me frustrar. Não vou perguntar, mas se eu perguntasse quem se frustrou com uma pessoa, eu acho que 100% levantaria a mão. Alguns levantariam as duas, Quem confia no Senhor não se frustra jamais. Talvez você pensou em desistir, e a gente pensa mesmo, sem Cristo, pode desistir, não vai conseguir mesmo. Mas eu te convido a, em Cristo, transformar a história da sua vida, se tornar uma nova criatura. Em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele fala que o que é da carne, que do Espírito é do Espírito. Jesus está dizendo para Nicodemos, que não é para repetir o nascimento, que você já nasceu uma vez, mas é para nascer de novo em Espírito, admitir uma nova vida em Cristo, transformar o seu caminho, mudar a história da sua vida. E o que muda agora? Que você está em Cristo. Que você tomava decisões, que julgava boas, e agora você toma as decisões conforme as Escrituras. Você confiava na sua força, agora confia na força de Deus. Que você não via saída, e agora você sabe que a sua saída é Cristo. A maioria de nós aqui acredita que já tomou essa decisão um dia, de andar com Cristo, de entregar a sua vida para Ele. Porque nós já compreendemos, não somos nada sem Ele. Que eu sou uma simples e indefesa ovelha no pasto. E que eu preciso de um bom pastor para guiar a minha vida. E esse bom pastor é Deus.
O próprio Jesus disse, eu comentei com os irmãos, falo novamente, que eu sou o bom pastor, disse Jesus, e o bom pastor dá a vida pela vida das suas ovelhas. Ele deu a sua vida por nós, para que nós não fôssemos condenados ao inferno, pelo contrário, para que nós fôssemos salvos. Todo mundo aqui já decorou João 3,16, né? Que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para aquele que crer nele, tenha a vida eterna. O Senhor te convida agora. Os irmãos podem ficar de pé comigo, todos?